Olá, eu sou a Thaís Joia e hoje eu estou aqui para contar mais algumas histórias de vidas passadas dos meus atendimentos. E o que a gente vai falar hoje? Sobre desbloqueio financeiro. Mas por que as pessoas me procuram para fazer esse tipo de terapia? O que é o desbloqueio financeiro? Então, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de ganhar dinheiro. E aí as pessoas falam: ó, isso daqui vem de gerações. Minha mãe é assim, meu avô era assim, né? Meu bisavô era assim. Então, eles procuram para entender se tem alguma coisa de ancestralidade, se tem algum voto feito, contrato, pacto, o que for. Então, eles me procuram para limpar isso, para a vida deles prosperar, né? Do jeito que tem que ser. Mas tem pessoas que falam assim: Thaís, eu tenho dinheiro, eu tenho prosperidade, o dinheiro chega até mim, mas não fica. Então a pessoa ganha muito dinheiro e a hora que ela fala, agora eu vou guardar, o que acontece? Um carro quebra, a casa às vezes dá algum problema, às vezes a pessoa fica doente, tem que comprar remédio, alguma coisa acontece para que esse dinheiro não fique no campo dessa pessoa. Então a gente tem que entender, a gente tem que fazer uma terapia para entender o que está acontecendo, né? Ou é por um voto de pobreza que ela fez, ou é algo que está acontecendo, reverberando aqui no campo dela, de alguma história, de algo que se passou em vidas passadas e que está prejudicando o cliente aqui nessa vida. Agora eu vou contar uma história sobre prosperidade financeira, na verdade é o destrave da prosperidade financeira, para a gente entender como que funciona. Bom, esse meu cliente aqui, ele falou o seguinte, que ele tem muita dificuldade financeira, então ele quer desbloquear a parte do dinheiro. Porque ele falou, Thaís, eu até ganho dinheiro, mas não fica para mim esse dinheiro. O que acontece? Eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu sou super responsável, mas na hora que eu vou guardar esse dinheiro, o dinheiro, alguma coisa acontece para o dinheiro sumir, né? Então tem gente que, às vezes alguém da família fica doente, a casa quebra alguma coisa, o carro geralmente quebra quando tem essa energia, por quê? Tudo é frequência, tudo é energia no nosso campo. Então, se a gente fez um voto de pobreza, por exemplo, em alguma vida, tá lá aqui no nosso campo energético. Então, o que quer dizer isso? Que quando o voto está no campo, o que o seu campo fala? O que ele emana para o universo? Não quero, eu não preciso, eu fiz um voto de pobreza, o dinheiro para mim não é bom, o dinheiro é sujo, o dinheiro é pecado. Né? Então, quando o dinheiro chega, o seu campo não está preparado para receber esse dinheiro. Então, alguma coisa acontece para desviar essa energia do dinheiro para alguma outra coisa, né? Como eu falei, com um carro quebrado, uma casa, enfim. Então, é importante a gente entender isso. Ou, às vezes, a pessoa passou algo muito complicado em outra vida, tinha muito dinheiro e perdeu, e aconteceram coisas não muito legais, que ela causou um trauma, um medo, e quando ela vai ganhar aquele dinheiro, ela mesma inconscientemente se bloqueia, tá? Então, é só para vocês entenderem. Bom, eu perguntei para a egrégora se tinha que puxar alguém na linha de relacionamento desse meu cliente, e eles disseram que não. Isso está no campo energético do cliente. Então, a gente vai tratar só o campo dele. E perguntei para a egrégora que tipo de aspectos tem no campo energético do cliente que a gente tem que tratar. E a egrégora trouxe. Tem 2 obsessores que atrapalham o meu cliente. O obsessor é diferente de parceiro de afinidade. O obsessor, ele vem atrás da gente para com algum motivo de raiva, algo que a gente fez em outra vida, para fazer a gente não dar certo aqui nessa vida, para fazer a gente sofrer com ódio, né, com rancor. Então, pode ser que em alguma vida essa pessoa a gente fez muitas coisas que a gente não tem noção, então pode ser que em alguma vida nós fizemos alguma coisa para alguma pessoa sem, né, sem querer, sem achar que ia acabar com a vida da pessoa, mas que quando aconteceu aquele fato, a pessoa ficou sem dinheiro e de repente sustentava a família inteira e a família inteira também ficou, né, prejudicada. Então, por conta daquela pessoa, a minha vida e a minha família desmoronou. Então, o que ele faz? Ele vem atrás dessa pessoa em todas as reencarnações. Isso aí é um obsessor, né? Então, às vezes a gente faz coisas que sabe que está fazendo e às vezes não. E aí a gente acumula obsessores nessa vida e em todas as outras vidas que a gente já passou. E o parceiro de afinidade é uma entidade que tem afinidade com o que você pensa sobre dinheiro.
Então, por exemplo, tem lá um portal aberto onde você mora. E aí essa entidade passa por esse portal e você está reclamando de dinheiro. Ai, porque o dinheiro não para comigo e que aquela reclamação, aquela entidade, ela olha para você e fala: "Eu gostei dessa reclamação e eu vou me alimentar dessa energia negativa que está emanando do campo energético dele". Então, é um parceiro de afinidade. Ele tem afinidade com as suas reclamações e com os seus pensamentos negativos, tá? Bom, aqui no caso ele tinha 2 obsessores e 4 parceiros de afinidade. Experiências genéticas, ele tinha 2. O que tem a ver experiência genética? Geralmente a gente está falando de chips implantes. Então, os espíritos negativos, eles colocam na gente, no nosso campo etérico, como se fossem umas massinhas, sabe aquelas slimes aqui no nosso campo, e começa a fazer a gente virar uma marionete, vamos dizer assim. Então, eles falam: bom, você tem que ter raiva agora, você tem que ter pensamento negativo. Eles influenciam nas nossas decisões muitas vezes. São vários tipos, né? Eles são bem tecnológicos, gente. Então, aqui tem que ter tecnologia, lá é muito, muito mais avançada. Então, são vários tipos de interferências negativas que eles fazem para que a gente não desenvolva, que a gente não consiga prosperar de verdade, tá? Então, são chips implantes. Votos, por exemplo, voto de pobreza, voto de castidade, voto de adoração a um guru, né? Então, nesse caso de prosperidade, geralmente as pessoas fazem esse voto de pobreza. Geralmente passaram por trabalharam na igreja e lá na igreja tem algumas regras. Então, se você trabalhar aqui, você tem que fazer voto de pobreza. E esse voto de pobreza fica no nosso campo energético. E quando a gente faz voto de pobreza, a gente também tira muitas vezes a nossa prosperidade, né? Acha que dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Então a gente tem que muitas crenças limitantes, então a gente tem que entender o que tem dentro desse voto, se tem crenças ou não. Também tem contratos, pactos, contratos e pactos são basicamente a mesma coisa. A diferença do pacto, que é um contrato assinado com sangue. E quando a gente assina com sangue, a energia do sangue é muito forte, né? Então, quando a gente assina com sangue, geralmente a gente faz um pacto de venda de alma, por exemplo. E aí isso fica no nosso campo energético, fica lá na zona umbralina, e a gente tem que tirar esses pactos, né? Tirar, desencapsular isso para a gente ficar sem essa sujeira energética no nosso campo, tá? E pragas ou maldições que a gente emana, né? Sem querer, muitas vezes, do nosso campo energético. Magismos que fizeram pra gente e que nós também encomendamos para fazer para outras pessoas. Porque naquelas outras vidas, magismo, mexer com energia era normal. Então, às vezes, a gente fazia ou encomendava, né? Até hoje tem muito, mas a gente não tem noção o que a gente fez em outras vidas. Então, fica tudo isso como sujeira energética no nosso campo, tá? E a egrégora pediu 27 dias de tratamento nessa primeira fase. Então, o meu cliente vai esperar 27 dias, depois desses 27 dias, eu vou refazer a terapia. Nesse tempo de espera, quer dizer o quê? A egrégora está tratando o campo energético dele, tá? Então, é o tempo que a egrégora pediu para tratar o campo, para limpar todos os aspectos aqui, né? E aí eu pergunto para a egrégora se tem algum fractal que a gente tem que tratar também, junto com os aspectos. E aqui, no caso do meu cliente, sim, tiveram 5 fractais que a gente está tratando. Um é um fractal de relacionamentos. Então, tem alguma coisa que aconteceu em alguma vida que tem a ver com relacionamento, ou de empresa, ou relacionamento conjugal, alguma coisa, algum trauma que aconteceu nesse foco aqui que tem a ver com o fractal que está emergindo aqui, está reverberando no campo energético da pessoa. Também tem a ver com familiares. Tem a ver com ódio, tem a ver com a parte afetiva e tem a ver com a parte profissional. Então, a egrégora me traz os fractais que estão reverberando no campo da pessoa para limpar isso no campo dela, para que ela fique sem essa sujeira energética e tome ação. Eu sempre falo, gente, a egrégora vai limpar o campo da pessoa para ela ficar sem essa sujeira energética, mas a pessoa tem que tomar ação. Né? A nossa vida, a gente tem que tomar ação, a gente tem que entender que a gente tem que se movimentar. Se a gente não se movimenta, não vai acontecer o que a gente quer. A limpeza vai acontecer, mas se você não se movimenta, nada vai acontecer tão rápido na tua vida. Então a gente tem que ter essa consciência também, tá?
como tudo é energia, tudo é frequência, tá tudo interligado, a gente tem que entender que a gente tem que pedir, a gente tem que estar limpo, mas a gente tem que começar a enxergar coisas, às vezes, diferente, a gente tem que ter atitudes diferentes, porque muitas vezes a pessoa fica esperando acontecer as coisas e não é assim que funciona. Então, a egrégora é como se ela desse um empurrão na gente e falar, agora vai, agora você tá limpo, você pode entender o processo que está acontecendo na tua vida e pode, às vezes, descobrir coisas que você não enxergava antes, tá? Esse é o intuito da terapia, é o limpar para você agir, tá? Mesmo porque é dentro da gente que tem a mudança, né? A mudança de dentro para fora, eu sempre falo isso. E o que veio de história para esse meu cliente? Em uma de suas vidas, foi casado com um milionário, mas era muito triste, pois ele traía muito essa cliente, né? Então ela tinha muita tristeza. Um dia foi tirar a satisfação das traições e ele disse que se ela pensasse em deixá-lo, ele a tiraria da herança. Então ela também não queria ficar sem o dinheiro. Ela ficou com medo, mas teve que aguentar a traição dentro da própria casa. Um dia se apaixonou por um homem que não tinha dinheiro, mas era muito gentil com ela. Ela tinha tudo menos o amor, né? A gentileza de um outro homem. E decidiu matar o seu marido para ficar com a herança e usufruir com este novo homem. Ela estava tão desesperada, olha as coisas que a gente faz em outras vidas. Ela estava tão desesperada que ela falou assim: bom, a única saída que eu tenho é tirar ele do jogo, né? E tirar ele do jogo é ceifar a vida dele. Então, ela fez essa decisão. Ela finalmente tomou coragem e, né, tirou a vida do marido, dizendo para ele que tudo aquilo agora que ele dizia que era dele, ela iria usufruir junto com esse nessa nova pessoa na vida dela. Neste momento, criou um karma e ele vem a perseguindo por reencarnações para ela pagar o que fez. Ah lá, lembra que tem aqui obsessores? Por quê? A gente faz coisas que às vezes a gente não pensa direito, né? Tirar a vida de uma pessoa é muito grave, mas naquela ocasião, e dependendo da época que ela viveu, né, era até uma coisa que acontecia muito. Então ela falou: bom, o único jeito de tirar ele da minha frente, o que é? É ceifar a vida do meu marido. Então ela fez isso e antes de, né, tirar a vida dele, o que ela fez? Ela falou: agora eu vou usufruir tudo isso aqui que você me fez, né, passar, eu vou usufruir com outra pessoa. Aí cria um karma. Karma, o que é? É tudo aquilo que é negativo no seu campo energético. E além de criar um karma, ela também adquiriu o quê? Obsessor. Então, nessa época que aconteceu tudo isso, claro, quando a pessoa passou de outra dimensão para outra dimensão, o que ele pensa? Ah, ela fez isso comigo, então eu vou perseguir ela por várias reencarnações e ela nunca mais vai ser feliz com ninguém, muito menos com dinheiro. Então é o que está acontecendo com ela aqui. Então, tudo que ela vai fazer, tudo que ela monta de negócio novo, tudo no comecinho dá certo, mas depois tudo desmorona. Tudo desmorona. Às vezes ela vai ganhar um dinheiro, acontece alguma coisa e não fica o dinheiro no campo dela. Porque ela, além dela ter feito tudo isso, a egrégora trouxe uma história para entender onde tudo se originou, tá? Ela fez outras coisas também. Mas ela entendeu isso e falou: bom, isso faz muito sentido para mim. Porque toda vez que eu tô ligada com dinheiro, toda vez que vai dar muito certo, acontece alguma coisa que desmorona tudo que eu construí. Então, a gente está tratando essa minha cliente para que os obsessores, que não é só o marido, são outros que ela fez coisas em outras vidas também, entendam que todo mundo erra. Os obsessores já foram seres humanos, então eles também fizeram coisa errada. Então, claro que o marido fez coisa errada com ela naquela época. O que a egrégora faz? É uma terapia de apometria. Então, eles vão conversar com esses obsessores. Eles vão conversar, falar: olha, essa vida você está prejudicando, né? Aqui meu cliente. Mas na outra, você também prejudicou meu cliente. Ela te prejudicou, mas você também prejudicou. Então eles tentam conversar para a pessoa ter, né, para a entidade ter consciência do que está fazendo. Não é simplesmente pegar e falar: volta lá para o umbral e fica longe de mim. Não, é diferente. Ele também foi um ser humano, ele também está sentindo as dores, então ele tem que entender que todo mundo erra e que a gente está aqui para aprender. E que ele precisa continuar lá na outra dimensão para ele reencarnar, para ele estudar, para ele trabalhar, e é assim que
a gente tem que convencer as pessoas, não é empurrar e falar volta para o umbral que aqui não tem vez, né? Não, a gente tem que fazer a cura energética tanto nas pessoas aqui da Terra, nessa dimensão, quanto em outras dimensões. Esse é o intuito da terapia e da egrégora, né? Então, é uma história para vocês pensarem muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas por que que nada dá certo na minha vida? Às vezes é algo que você fez em outra vida e que tem um obsessor fazendo não dar certo. Às vezes você precisa de uma ajuda. Às vezes você pode pedir perdão. A gente, na hora que a gente vai dormir, muitas pessoas, né, fazem orações e peça perdão. Faz o Ho'oponopono, tem várias técnicas, né? Mas às vezes a gente precisa mesmo da ajuda da espiritualidade, e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí a espiritualidade tem esse papel de ajudar a ajustar o campo, tanto o nosso aqui, quanto de outras entidades que estão em outra dimensão. Então é uma história interessante para todo mundo refletir. Agora eu vou contar uma história de um cliente que ele me procurou para falar um pouquinho sobre medo, rejeição, futuro profissional, trabalho, travas e tique nervoso. Então, ele falou para mim o seguinte, que muitas vezes ele ia, né, atrás de trabalho, só que ele ficava inseguro, porque ele tem um tique nervoso desde criança. E ele falava: "Thaís, eu sei que eu tenho esse tique, e quando eu fico mais nervoso, esse tique aparece muito mais". Então ele queria entender. Por que que a gente tem tique nervoso? O que que acontece? Muita gente me procura por conta disso, tá? Então, por que que existe, esse tratamento? Porque os tiques nervosos, muitas vezes, são de traumas desta ou de outras vidas, que a gente consegue ajustar. O tique nervoso, ele ocasiona muitas coisas na nossa vida. Então a gente, igual meu cliente, ele vai procurar trabalho, ele fica com vergonha, ele fica com medo de não passar. Ele é uma pessoa super inteligente, mas ele acha que por conta desse problema dele, as pessoas não vão gostar dele, vão olhar diferente para ele, né? Então, trava, ele fica com ansiedade, ele fica com depressão, porque ele não consegue controlar. É uma coisa que é incontrolável. Então, muitas pessoas têm esse problema que a gente tem que tratar, né? E esse meu cliente, ele estava, né, num processo seletivo, e ele falou: "Thaís, eu preciso passar, mas eu não consigo ajustar isso em mim". E a gente foi tentar entender o que está acontecendo. Bom, na linha de relacionamento, não veio ninguém para tratar com ele. Isso está no campo energético dele, tá? Então não tem ligação, não tem emaranhamento quântico com ninguém nesse momento, nesse tratamento. E achamos alguns aspectos para tratar aqui. Tinha lá 4 obsessores, né, que são cobradores de vidas passadas, 5 parceiros de afinidade, que são entidades que têm afinidade com o que ele pensa, né, com o medo do futuro, medo de rejeição. Então, esses parceiros de afinidades gostam dessa energia negativa dele e ficam sugando a energia dele de canudinho. Também tem formas pensamento, é tudo que ele pensa e reverbera do campo dele na parte negativa, claro. Tem votos, contratos, pactos que ele fez em outras vidas, pragas e maldições e magismos. Tudo tá lá no campo dele e reverbera hoje para tudo que ele sente aqui. Medo de rejeição, medo do futuro profissional, trava e o tique nervoso. Bom, e o que que ele tem de fractais no campo energético dele? A egrégora trouxe 5. A parte afetiva, a gente tem que limpar, né? É um fractal que está reverberando muito aqui no campo dele. Sobre questões familiares. Outro fractal, paralisação. O quarto fractal, problemas com relacionamentos. E o quinto fractal, promiscuidade. Então a gente trouxe os fractais que estão reverberando no campo dele para entender o que está acontecendo, né? Por que ele está com esse problema, desse tique nervoso, dessas travas, desses medos. E o que a egrégora trouxe para a gente entender aqui com ele? Bom, em uma das suas vidas, né, do meu cliente, ele era uma pessoa muito arrogante, passava na frente de todos, pois tinha muito dinheiro. Em um certo momento, perdeu o controle e começou a frequentar lugares obscuros, onde trabalhava com magias, né, umbralinas e prostituição. Deixou tudo para trás, inclusive sua família. Se envolveu com todos os tipos de vícios e não tinha mais filtro para nada.
Acabou com o dinheiro da família, também deixando todos sem recursos. Acumulou muita antimatéria e trouxe nessa vida, né, toda essa antimatéria. Antimatéria é tudo que a gente acumula de pensamentos, sentimentos, emoções e fatos negativos. Tudo que a gente faz que é muito errado, né? Mexer com magia negra, mexer com a vida de outras pessoas, acumular karmas. Então, isso tudo acumula numa antimatéria, né? Principalmente em pensamentos, sentimentos e emoções. Vamos limpar o seu campo para que possa enxergar a vida de outro jeito. Tenha fé e foque na positividade. Então, quando esse meu cliente viu essa história e todo o tratamento, ele entendeu esse medo dele de rejeição, ele entendeu essas travas que ele tem e o tique nervoso. O tique nervoso dele, toda vez que ele ficava ansioso, ele não parava de se movimentar, vamos dizer assim. Então, toda essa antimatéria que ele acumulou em outra vida, principalmente trabalhando com prostituição e com magia negra, está no campo dele. E como que essa antimatéria reflete? Nesse tique nervoso. Então, a gente está tratando o meu cliente para limpar todo esse campo, tanto de aspectos, ele também tinha muitos pactos feitos, e são pactos de venda de alma. Então, isso é muito pesado também, que ele trabalhava com magia negra. Mas a magia negra que ele trabalhava não era só para ele, era para fazer mal para outras pessoas. E isso que acumula muito antimatéria, né? Então, tudo que ele fez em outras vidas, ele trouxe aqui. Ele é uma pessoa super boa, super do bem, mas ele tem isso no campo dele e quando reverbera isso no campo, ele não consegue, né, se controlar. Então toda a vida dele fica atrapalhada por conta disso. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz aqui é a lei da ação e reação, causa e efeito, né? A partir do momento que você entende que aquilo lá que está fazendo não é muito legal, entende que aquilo lá que você está fazendo vai prejudicar outra pessoa, é bom rever. Para e reveja, porque a gente acumula karma e pior é acumular uma antimatéria dessa, porque a gente não sabe como a gente vai vir em outra reencarnação. Então é outra história para a gente pensar, entender que tudo que a gente faz aqui, a partir do momento que tem consciência, não tem retorno, não tem volta. A consciência está aqui. Se a gente erra, nós somos seres humanos. Mas na hora que a gente vê que está errando, que tem alguma coisa estranha, para e começa de novo. Mas começa de um lado positivo, de um lado bom, para ver se aquilo lá que você está fazendo vai agregar algo positivo para você e para outras pessoas ao seu redor. E eu deixo aqui a frase que eu sempre falo: ouça sua alma e mude sua vida.